Olá, você está na edição de notícias e estes são os nossos principais destaques dessa semana. Nomeada por Renan, revisa depoimento a relatores do Conselho. Jobim trabalha por mais renúncias na ANAC. Número de vítimas no terremoto do Peru sobe para 519. Estados Unidos vão reabrir 42 casos de abuso sexual envolvendo sacerdotes. Bruno Vanderlei mostra a repercussão do caso Renan Calheiros em uma reportagem no estado de origem do presidente do Senado. Caio Postman comenta as principais notícias da semana na coluna X da Questão. E a nossa viagem pelo mundo continua. Hoje, na quarta parte da série Sete Gigantes, nós visitaremos o Machu Picchu. E ainda as principais notícias da semana, agora, no Edição de Notícias, trazendo a notícia em primeiro lugar. A secretária-geral da Mesa do Senado, Cláudia Lira, revisou pessoalmente e reteve ontem o depoimento secreto do presidente da Casa, Renan Calheiros, prestado aos relatores do processo contra ele no Conselho de Ética. O depoimento aconteceu na noite de anteontem, a portas fechadas no gabinete do presidente do Conselho, Belmar Quintanilha. Acompanharam a reunião os três relatores do caso: Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, e Almeida Lima, do PMDB do Sergipe. Quintanilha, o contador de Renan, José Appel, dois assessores do Conselho e a própria Cláudia Lira. As falas foram gravadas por um operador de áudio do Senado. Durante cerca de 2 horas, Renan tentou rebater dúvidas da perícia da Polícia Federal. A previsão era que notas taquigráficas da sessão fossem disponibilizadas aos relatores no início da manhã. Tradicionalmente, esse tipo de procedimento leva poucas horas para ser concluído. No entanto, por volta das 17 horas, após 2 funcionários de seus gabinetes voltarem com as mãos vazias da Secretaria-Geral da Mesa, Marisa Serrano foi pessoalmente em busca dos dados, mas não encontrou Cláudia. Ela revisava a íntegra do depoimento na sala da Secretaria de Taquigrafia. Flagrada por jornalistas com um fone de ouvido, Cláudia fazia anotações a lápis na transcrição do depoimento que, segundo ela, seriam repassadas ao computador. Havia frases riscadas, palavras e números circulados e anotações feitas nas laterais de quase todas as páginas. Ela enviou uma cópia ontem à noite à senadora. Nomeada por Renan para o cargo, Cláudia é funcionária de carreira do Senado. Sua irmã é secretária do gabinete da presidência. Quando foi abordada, a tela do computador exibia trechos de um diálogo no qual Renan argumentava que a ausência de despesas de custeio nas fazendas se explicava pelo fato de elas serem supridas pelo espólio do pai. Cláudia Lira disse que sua intenção era decifrar diálogos, especialmente quando os senadores falaram simultaneamente. Vi que havia oradores não identificados, frases faltando, disse ela. Questionada se era praxe se deslocar até o departamento taquigráfico para revisar pessoalmente um depoimento de 2 horas, ela afirmou que não se trata de um fato inusitado e que fazia uso de sua experiência de taquígrafa e utilizou um ato da presidência do Senado de 97 para justificar sua atitude. Na época, ela era secretária-geral adjunta e o então presidente da Casa, senador Antônio Carlos Magalhães, a designou para supervisionar, coordenar e orientar as subsecretárias de taquigrafia e expediente. Casagrande e Marisa Serrano afirmaram que vão requerer o áudio do depoimento para checar se houve alguma alteração no contexto. É um atraso inaceitável e, se houve alguma mudança, vou denunciá-la, disse o senador, por meio de sua assessoria de imprensa. A situação de Renan Calheiros não é boa em todo o Brasil, mas especificamente em um estado no qual ele veio, no qual ele criou sua carreira política, que é Sergipe. E nosso repórter agora, nosso comentarista repórter Bruno Vanderlei, fez uma reportagem para saber e descobrir que os alagoanos não estão nada satisfeitos com Renan Calheiros. Nos últimos meses, o presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, tem se visto em maus lençóis. Ele é acusado de aceitar dinheiro de um lobista. O ex-deputado João Lira, inimizade de Calheiros, em reportagem à revista Veja, expôs os detalhes de uma possível sociedade secreta na qual, se não tivesse aceitado o dinheiro de lobby, Calheiros não teria condições de participar.
Calheiros nega e diz estar sendo vítima de um golpe montado por Lira. Já há alguns anos, a força política constituída por Renan Calheiros, Theo Vilela, atual governador de Alagoas, e Ronaldo Lessa, ex-governador de Alagoas, vem atribuindo a Lira o assassinato do tributarista Silvio Viana, que investigava as empresas de Lira quando foi assassinado. Lira prometeu se vingar, segundo o jornal Extra, e parece estar conseguindo. Conseguiu eleger Cícera Almeida a prefeito e Lourdinha Lira, sua filha, a vice. Seu grande aliado político, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, também conseguiu vencer os aliados de Calheiros. O fato é que a população de Alagoas está muito decepcionada com Renan Calheiros, que era um político respeitado e que tinha grandes chances de se tornar o novo governador do estado. Bem, chance ainda tem. Um estado que elege Fernando Collor de Mello de novo como senador, muita coisa pode esperar. Um escândalo não é capaz de derrubar um político na terra dos Marajós. Além de Denise Abreu, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, trabalha para que os demais diretores da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, também renunciem, abrindo caminho para uma completa reestruturação do órgão. Jobim pediu apoio diretamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para lançar uma ofensiva visando afastar os 5 diretores da agência. O ministro, que assumiu para solucionar a crise aérea, disse a Lula que a diretoria da ANAC estava totalmente desgastada e não tinha mais condições de tocar a agência. O caso da falsa norma entregue à Justiça de São Paulo para derrubar a restrição do uso da pista do aeroporto de Congonhas foi o ponto fraco encontrado por Jobim para aumentar sua pressão e provocar a queda de Denise Abreu, primeira vítima dessa operação. Amigos do ministro da Defesa apostam na saída, pelo menos ao médio prazo, de outros 4 diretores: Milton Zoanazzi, Leur Lomanto, Jorge Veloso e José Bará. Dentro do governo, entretanto, existe um grupo que trabalha pela permanência de Zoanazzi, presidente da ANAC, integrado pelos ministros Valfrido dos Mares Guia e Dilma Rousseff, da Casa Civil. Na avaliação de assessores de Lula, Zoanazzi não é nunca foi o problema da agência. Se ele se entender com Jobim, pode se manter no posto. Caso isso não aconteça, o presidente Lula pede sua saída. Zoanazzi, no caso, estaria disposto a entregar o cargo, mas não agora. Difícil vai ser, né, no caso, Zoanazzi se entender com o Nelson Jobim. Nelson Jobim virou um grande exterminador de diretores da ANAC, né? Cuidado, cuidado. Vamos agora ao comentário de Caio Postman, que analisa as principais notícias da semana na coluna X da Questão.